E se a literatura nunca tivesse existido? Vocês já se perguntaram isso alguma vez? Já se perguntaram como a literatura transformou a civilização? Bem, quem vai nos dar uma resposta, ou tentar dar uma resposta, é o Martin Pushner, professor de literatura comparada da Universidade de Harvard. Logo na introdução, ele já dá a resposta. Ele nos diz: nosso sentido de história, da ascensão e queda de impérios e nações, seria completamente diferente. A maior parte das ideias filosóficas e políticas nunca teria existido, ou teria sido esquecida, porque a literatura que deu origem a elas não teria sido escrita. Quase todas as crenças religiosas desapareceriam junto com as escritas nas quais foram expressas. O Martin continua mais adiante a falar sobre a influência de certos textos fundamentais para a civilização. Ele dá o exemplo da Bíblia e ele fala: textos que acumulam poder e significado ao longo do tempo, de tal modo que se tornam códigos-fonte para culturas inteiras, contando aos povos de onde eles vieram e como deveriam levar suas vidas. Os reis promoviam esses textos porque percebiam que uma história poderia justificar conquistas e proporcionar coesão cultural. O mundo se assemelhava cada vez mais a um mapa organizado pela literatura, pelos textos fundamentais que dominavam determinada região. Mas aí, perante isso tudo, surge um questionamento. Será que a gente pode esquecer de falar sobre a escrita quando se fala de literatura? Uma pergunta bastante interessante. E o que o Martin vai falar foi apenas quando a narração cruzou com a escrita que a literatura nasceu. É quase como se ele estivesse falando que a literatura é fruto da oralidade e da escrita. E ele continua: antes, o relato de histórias existia em culturas orais, com diferentes regras e objetivos. Mas, depois que a narração se ligou à escrita, a literatura despontou com uma força nova. Tudo o que se surgiu, toda a história da literatura começou com esse momento de interseção. O que significava que, para contar a história da literatura, eu, no caso Martin, teria de tratar tanto da narrativa quanto da evolução das tecnologias criativas, como o alfabeto, o papel, o livro e a impressão. Mas essa parte da escrita nós vamos deixar para um outro vídeo. Nesse aqui vamos tentar entender, por fim, como é que a literatura, ou melhor, a história da literatura começou a tomar forma na cabeça do Martin. Para ele, isso tudo vai estar dividido em 4 etapas. A primeira etapa, que é a etapa inicial, foi a dos pequenos grupos de escribas que dominaram sozinhos os primeiros e difíceis sistemas de escrita. E, portanto, esses escribas, eles controlavam os textos que compilavam, que eles juntavam, de contadores de histórias. E vamos dar alguns exemplos. A epopeia de Gilgamesh, a Bíblia hebraica e a Ilíada e a Odisseia de Homero. À medida que cresceu sua influência, esses textos fundamentais foram contestados. Aí entra aí a segunda etapa. Aqueles textos foram contestados por professores carismáticos, como Buda, Sócrates e Jesus, que denunciaram a influência de sacerdotes e escribas, e cujos seguidores desenvolveram novos estilos de escrita. Aí vem uma fala do Martin, que ele diz assim: comecei a pensar nesses textos vívidos como literatura de professor. Numa terceira etapa da literatura, começaram a surgir autores individuais, auxiliados por inovações que facilitaram o acesso à escrita. Embora esses autores imitassem textos mais antigos, escritores mais ousados, como Cervantes, na Espanha, logo criaram novos tipos de literatura, sobretudo romances. Por fim, a quarta etapa. O uso generalizado do papel e da imprensa deu início à era da produção em massa e da alfabetização em massa, com jornais e folhetos, bem como novos textos, como a autobiografia de Benjamin Franklin ou
um manifesto do Partido Comunista. Juntas, essas 4 etapas e a história e inovações que a tornaram possíveis criaram um mundo moldado pela literatura. É um mundo no qual esperamos que as religiões se baseiem em livros e que nações se fundem em textos. Um mundo em que conversamos rotineiramente com vozes do passado e imaginamos que podemos nos dirigir aos leitores do futuro. Esse é o Martin Buchner. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, deixa o like, não esqueça de compartilhar com os amigos e vejo vocês no próximo vídeo.